Olá, sou o Dr. Matheus Borella Eu sou a doutora Luísa Zonzini. e nós vamos falar um pouquinho mais sobre aqueles pontinhos que abriram depois da cirurgia, a famosa deiscência. É um nome bonito para uma coisa que assusta bastante, mas hoje a gente vai desmistificar isso com vocês. Deiscência. O que seria deiscência? É a abertura de um pontinho, de vários pontinhos, que tem inúmeras causas, desde excesso de tração, ou até, difícil falar isso, mas uma sutura mal feita, ou um esforço do paciente errado no pós-operatório recente, que faz com que abra aquela cicatriz. Então tem inúmeras formas de fazer essa deiscência acontecer. E algumas coisas também, gente, que a gente às vezes consegue detectar no pré-operatório, né? Alterações de vitaminas, né? Anemia. E algumas coisas que às vezes os pacientes gostam de esconder da gente, né, Matheus? Por exemplo, o tabagismo, né? Exato. O tabagismo é um mal incrível para toda a cirurgia, tá? Para a cirurgia plástica, principalmente porque a gente depende muito dessa microvascularização que o cigarro vai entupindo. Com o tabagismo frequente por anos, vai fazendo com que vai entupindo esses vasinhos que na hora da cirurgia eles são extremamente importantes, porque eles que vão nutrir esse retalho que a gente fala cirúrgico, essa pele que a gente puxou de uma área para outra. Então é extremamente importante, além de aumentar o risco de infecção, de tudo mais, né? E outra coisa que às vezes as pessoas também falam, né? Ah, que é só o cigarro, né? Mas a gente teve já casos de pacientes que, não fecha, a gente tenta tudo rever, se tem alguma alteração de vitamina, suplementa, e quando vai ver, fuma narguile, que aí não acha que tá fumando, porque, né, não é diário, usa aquele novo que é o pendrive também, que fuma aquilo lá. Cigarro eletrônico. Independente, gente, você fez a inalação, né, de fumaça, não só pelo tabaco, mas você vai ter uma vasoconstrição, um fechamento desses vasos, desses microvasos, e o sangue não chega até a ferida. Não chega até a ferida, não cicatriza, né? Então aí não tem o que fazer, tem que parar de fumar. Outra causa importante, né, a gente consegue ver nas fotos aqui também, que mostra exatamente isso, essa abertura desses pontos, tá? Tem paciente que tem reação ao fio, porque o fio é um corpo estranho. Então tem paciente que vai ter reação a isso, tá? Não é uma culpa nem do cirurgião, nem do paciente, mas sim o paciente desenvolveu essa reação. E por reagir a esses pontos, tem uma tendência de fazer essa abertura, né? Até o seroma, que é aquele líquido que acumula, que vai drenar, muitas vezes ele vai achar um pontinho. O local mais fácil para ele drenar é uma cicatriz recente, então ele consegue fazer a abertura da pele para sair. Então, essa abertura muitas vezes tem múltiplos fatores, não é só um. Não existe, eu costumo dizer que não existe um culpado, eu não fico querendo culpar a paciente ou culpar alguma coisa. E sim que existem múltiplos fatores que podem levar a isso. Então, é interessante a gente ver que é feio de se olhar. Os pacientes quando mandam fotos, né, a maioria dessas fotos aqui foram tiradas da internet, só para vocês terem uma ideia do que significa cada uma dessas complicações. Mas os pacientes mandam e falam, doutor, tá feio. Eu falo, não, tá bonito. Ela fala, como bonito uma ferida dessa? Na verdade, a gente que trata a ferida, principalmente a gente que já tratou queimados, traumas e tudo mais, quando a gente vê uma ferida vermelhinha, sem secreção, sem nada, a gente fala que é uma ferida bonita e que provavelmente isso vai evoluir para um caso bom, né? E que futuramente, provavelmente para ajustar a cicatriz e tudo mais, nós vamos fazer um retoquezinho disso aí para tentar deixar aquela cicatriz mais fininha e mais bonita possível para o paciente. Uma coisa que eu acho também importante a gente falar, Matheus, que também é um tabu, né? Por que eu não posso operar se eu tô acima do peso, né? Os pacientes que têm um tecido gorduroso aumentado, na hora que faz qualquer tipo de incisão, gente, isso não é para cirurgia plástica, isso é para qualquer tipo de cirurgia, tá? Tem um risco aumentado de deiscência. Olha, eu querendo destruir o microfone. Tem um risco aumentado de deiscência. Por quê? Quando você lesa as células gordurosas, fica uma secreção que a gente chama de lipólise, que é uma secreção que parece um azeite, né? Um óleo mesmo. E isso, às vezes, dificulta mesmo a cicatrização. Então, tem pacientes que falam, doutora, tá saindo um óleo da minha cicatriz.
ou é mamas muito gordurosas, né, muito lipossubstituídas, aquelas gigantomastias que tinham bastante tecido gorduroso, abdômenes com bastante área de gordura. Quando a gente associa ainda a lipoaspiração, isso é pior, então por isso que a gente utiliza os drenos também para nos ajudarem, né? Então assim, se o paciente ele também tem um sobrepeso, a chance de ele abrir as cicatrizes, né, por conta da lipólise é muito maior, né? Com certeza. E os pacientes se assustam muito de ver isso, né? Então, a gente sempre nessa hora a gente tem que entrar mais com uma parte psicológica do que como um cirurgião. De mostrar ao paciente que está evoluindo, que essa evolução está indo para uma melhora gradativa, não se melhora uma ferida dessa do dia para a noite. Então, uso de pomadas, sprays de antibiótico. Hoje tem inúmeras possibilidades de curativos que vão tanto absorver essa secreção quanto tratar essa região que está exposta, que para que a gente consiga no futuro vir ou dar um pontinho de aproximação, ajustar essa cicatriz, e algumas vezes delas a gente prefere deixá-la cicatrizar por inteiro, ou seja, a gente faz uma cicatrização por segunda intenção, que a gente chama, forma toda uma pele sobre essa abertura de cicatriz, e depois a gente vai ajustar essa cicatriz no futuro. Tá? Não adianta a gente sair já querendo dar ponto numa cicatriz muito recente aberta. O tecido ao redor está muito friável, está muito frágil. Se a gente entrar com ponto nessa região, a chance dele abrir tudo de novo é muito grande. Eu sempre costumo falar para os pacientes que se a gente der um ponto agora, daqui 1-2 dias você vai me ligar dizendo que abriu tudo de novo. E aí a ferida fica maior. Além da ferida ficar maior, o paciente fica muito mais assustado. Então é melhor orientar esse paciente, mostrar como se faz um bom curativo para que ele tenha um melhor resultado no futuro. A gente sempre tem que pensar a médio para longo prazo, não dá para ser imediatista nessa hora. A gente tem que sempre pensar um pouquinho mais para frente e avaliar diariamente. O bom é que hoje tem o WhatsApp, que a gente consegue mandar essas fotos diariamente. Normalmente eu peço para os pacientes mandarem fotos diariamente para mim, porque eles vão entendendo essa evolução e através de fotos você consegue perceber exatamente essa evolução. Tá? Então é importante ter esse cuidado e ter essa paciência, que eu sei que a maioria hoje em dia não tem, mas é importante ter uma paciência para que a gente possa fazer o melhor tratamento nesses casos. Outra coisa, Matheus, que eu também vejo, a gente vê, né, em Instagram de pós-operatório, nas perguntas dos pacientes sempre, que pomada eu passo, o que eu faço? Gente, não existe uma conduta única, assim como o Matheus falou. Cada tipo de ferida vai ter uma conduta específica. Tem ferida que vaza mais líquido, né? Tem ferida que é mais sequinha, tem ferida que o tecido é mais amarelo, né? Então, assim, cada tipo de ferida vai ter um tratamento específico. Se você ainda não conseguiu entrar em contato com o seu médico, não conseguiu passar para ter a orientação adequada para o seu caso, o melhor que você pode fazer é manter a ferida limpa e seca. Isso quer dizer o quê? Lava com sabão neutro, né? A gente sempre pede para usar um sabão neutro, pH neutro. E se você tiver disponível a água oxigenada, você pode utilizar água oxigenada 10 volumes para limpar e mantém o curativo seco, tá? Então assim, vazou um pouco de líquido, troca de novo. Vazou um pouco de líquido, troca de novo. Porque se você deixar aquele líquido ali coletado, você tá dando chance, né, para uma infecção, né? Às vezes você começa a sentir, porque a secreção que tem gordura, né, a secreção que tem o seroma, às vezes tem um cheiro meio desagradável, né? Sim. Parece um cheirinho de chulé. Então, às vezes a pessoa fala assim, tá infectado. Não, não tá. Mas a gente não pode deixar aquele curativo sem troca. Sim, e aqui até na foto a gente consegue ver, não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente, mas tem algumas areazinhas que parecem um branquinho, tá? Isso daqui não é pus, que é o que a maioria das pessoas quando manda mensagem pra gente fala, doutor, tem um pus aqui na minha ferida. Não, aquilo ali é tecido de cicatrização, é fibrina. Tá? O organismo produz aquilo como uma forma de defesa, tá? Mas para estimular uma cicatrização mais rápida, muitas vezes a gente tem que limpar aquilo. Pode ser desde limpar mesmo, cirurgicamente falando, tá? Uma lâmina de bisturi, uma tesourinha aí cortando esse tecido que não é um tecido que normalmente doa, então dá para fazer no consultório sem problema nenhum. Ou através de pomadas desbridantes. Ou seja, a colagenase que vai limpar essa ferida, vai tirar essa fibrina para que venha um tecido de cicatrização e feche por completo, né? A gente sempre faz essa brincadeira de que a ferida vai fechar de dentro para fora,
Tá? Então é importante que lá dentro esteja melhor, para que vá fazendo essa proliferação celular de fechamento de cicatriz. Então tem que ter essa paciência mesmo. E cada organismo tem o seu tempo, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, não, mas a minha amiga abriu um pontinho e fechou em uma semana, por que que o meu está demorando mais? Cada organismo tem o seu tempo e a gente tem que ter muita paciência nessas horas. Isso aí.